Bom dia, os bonitos. Deus seja louvado pela tua presença aqui. É uma alegria estar com vocês. Não consigo vir tanto aqui, mas sempre gosto muito e andando agora pensando assim, eu frequentaria fácil aqui. É tão gostoso aqui, né? Então, Deus seja louvado pela vida de vocês. Fazem parte da comunidade e também fazem parte dessa família. Eu quero convidar você para a gente fazer uma pequena oração. Podemos? Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelas infinitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Quero também, meu Deus, te agradecer por essa oportunidade que temos de estarmos aqui juntos, para adorar, louvar, bendizer teu santo nome, refletir na nossa vida, na nossa caminhada espiritual, ter um contato com a palavra que muitas vezes nos confronta, mas em tantas nos abençoa. E eu peço que nesse momento teu Santo Espírito seja derramado sobre nós, para que venhamos a entender as tuas palavras, entender a tua santa, boa e justa vontade para cada um de nós. Nos livre de todo mal, que essa mensagem não seja minha, mas venha do teu trono de graça, o que eu te peço por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu resolvi não, né? Através de um conselho do pastor Samuel, resolvi ficar aqui embaixo. Então, para ficar mais perto de vocês. E eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre guerra. Apesar de que é um tema não tão comum de a gente falar no contexto religioso, principalmente quando se fala de guerras reais, eu gosto de ler sobre guerras e estudar um pouquinho sobre guerras. A gente tira algumas lições sobre elas, até porque na própria Bíblia, em contextos religiosos, se fala sobre elas. E a título é: quem sou eu na guerra? E logo nós vamos entender que guerra é essa. Eu trouxe umas pequenas curiosidades sobre a Primeira Guerra Mundial, para a gente poder basear aqui, dar um start. Na Primeira Guerra Mundial, uma das curiosidades é que aproximadamente 6 mil homens morriam todos os dias durante a guerra. Era um número altíssimo. Segunda curiosidade que eu trouxe aqui: todas as semanas, aproximadamente 12 milhões de cartas eram entregues aos soldados. Se fosse nos dias de hoje, seria um SMS, um WhatsApp, né? Já nem e-mail seria mais. Outro detalhe é que a Primeira Guerra Mundial deu início ao desenvolvimento da cirurgia plástica, né? E os primeiros bancos de sangue também foram criados durante o conflito. Através do meio rudimentar que tinham ali, foi se desenvolvendo algumas coisas interessantes. Os soldados, eles podiam oficialmente entrar na guerra com 19 anos. Contudo, estima-se que 200 mil jovens, eles tenham mentido a idade para poder participar da guerra. E há relatos de jovens a partir dos 12 anos que participaram ativamente da Primeira Guerra Mundial. São curiosidades. Uma delas, que é um tanto quanto interessante, é o que aconteceu em 1914, entre britânicos e alemães, ali na França, que foi uma trégua de Natal. Já ouviram falar dessa história? Eles estavam próximos do Natal, batalhões ali, exércitos inimigos, começaram a ouvir um ao outro cantar dentro das trincheiras. E no meio desse sentimento de Natal, eles começaram a trocar mensagens, inimigos, e eles resolveram propor uma pausa, uma trégua para o Natal, ao ponto de que, a história é mais longa do que isso, mas ao ponto de que eles chegaram a trocar presentes, chegaram a se reunir e chegaram a jogar futebol juntos, uma trégua na guerra. Vamos pausar aqui, depois da data tal, a gente sai correndo para cada lado e aí a guerra continua. Mas naquele momento houve uma trégua ali na guerra, no Natal, o espírito natalino aflorando ali, né? Naquele momento interessante. Apocalipse 12:7, abre sua Bíblia aí. Apocalipse 12:7 também fala de uma guerra. Eu gostaria até de solicitar que alguém pudesse ler esse texto. Se alguém pudesse ler Apocalipse capítulo 12 e no verso 7. Nós também temos uma guerra aqui, e eu gostaria que alguém lesse para a gente identificar que guerra é essa. Por gentileza, alguém? Então o Apocalipse narra aqui uma guerra que houve onde? Uma guerra no céu. A palavra batalha vem do grego pomeno, quer dizer literalmente uma guerra física. Houve uma guerra física no céu entre anjos de Deus e os anjos agora aliados a Lúcifer.
E essa batalha terminou com a expulsão dele e dos seus anjos do céu. Nós entendemos que, bem como nas guerras físicas, existem guerras espirituais que nós travamos hoje entre os anjos de Deus e os anjos do inimigo, as forças de Deus e as forças do inimigo também. Eu acho interessante, quando a gente fala sobre anjos, talvez seja uma experiência só minha, mas eu gosto de compartilhar uma experiência que é minha. Quando a gente fala de anjos, a gente aprende de pequenininho que anjo é um ser quase que indefeso, não é? Nos desenhos da televisão, um anjinho, ele é tipo quase um ursinho assim, fofinho, com asinha, que toca uma arpinha, não é? A gente aprende assim, que um anjo fragilizado, ou nos desenhos aparece um anjinho pequenininho aqui, em formato de piu-piu, dizendo assim, não, faz o que é certo, outro demôniozinho faz o que é errado. Anjinho parece um negócio frágil. Entretanto, a palavra de Deus nos mostra que anjos são seres de batalha, de guerra. Os anjos batalhavam, entravam em batalhas contra os anjos do inimigo. E hoje essa batalha continua. Nessa batalha do céu, nessas batalhas que houveram, eu não consigo imaginar um anjo destruindo uma cidade com uma arpinha, ou em formato de passarinho. Um anjo poderoso. São batalhas reais que acontecem ao nosso redor. E dentro de uma batalha agora física, uma batalha nos moldes terrestres, nós temos algumas funções de batalha. Uma dessas funções é a função do general marechal. Essa função, ela só existe durante uma guerra. Você não vai falar, tal pessoa é o general marechal. Essa é uma função que existe somente, ela é ativa durante a guerra. Esse camarada, resumidamente falando, ele é responsável por manter a ordem, por manter a disciplina dentro do seu exército. Depois dele você tem os soldados. Os soldados são aqueles que estão na linha de frente, são aqueles que estão lá batalhando, aqueles que estão em primeiro na batalha, aqueles que estão defendendo sua pátria com a própria vida, se assim for necessário. Outra função, você tem a artilharia, os armeiros. Os armeiros são os responsáveis por bombardear o campo inimigo, por preparar. Eles trabalham nos bastidores. Talvez você não ouça muito falar dos armeiros, mas eles trabalham nos bastidores, preparando munição para que a guerra aconteça. Também tem infantaria, marinha e aeronáutica, que uma das suas muitas funções é responsável pelo resgate das tropas, resgate de soldados, mapear, verificar, uma das muitas funções. Uma outra função dentro de uma guerra são os médicos. Aqui você vai lembrar de um filme aí, não vai? São os médicos responsáveis por curar as enfermidades, sem nenhum recurso, ou praticamente nenhum recurso, agora irem lá e cuidarem dos ferimentos, cuidarem dos machucados, cuidarem das feridas. Eu imagino que deva ser uma tarefa tremendamente difícil, e eu acho que tudo aquilo que a gente viu no filme Até o Último Homem é pouco perto do que é de verdade. É uma tarefa dificílima. Dentro da guerra a gente também tem os feridos, aqueles que saem da guerra machucados, despedaçados, amputados. Essa é uma foto real da guerra, que os que são médicos, que ao contrário do que a gente pensa que eles vão estar lá de jaleco, eles são simplesmente soldados que estão ali efetuando essa tarefa tão importante. Mas na guerra também tem aquele que só observa. Não deveria existir. Mas também tem aqueles que só observam, que fogem da guerra. E você pode pesquisar nas histórias das guerras, pessoas que mentiram idade ao contrário para não ir para a guerra, pessoas que se omitiram da guerra, pessoas que negaram estar lá, pessoas que se escondiam, pessoas que eram escondidas e apenas os observavam. Tem uma história interessante do general Capodeliano, se é que é assim que eu pronuncia, na Guerra Civil Espanhola. Ele era um camarada reconhecido por sua retórica, por falar muito bem. Ele aproveitava da rádio, recursos da rádio, para convencer o povo e colocar suas estratégias de guerra. Uma vez ele conseguiu um êxito militar com uma mentira. Ele se apropriou de uma rádio e começou a anunciar na rádio, com palavras, ele mesmo, o general, anunciava. Ele dizia que a sua tropa já tinha avançado por uma ponte,
e já estava cercando o outro exército, e eu sei que todo o outro exército ficou condoído, preocupado com isso, e eu sei que acabou tendo um êxito, uma vitória por causa dessa mentira. Entretanto, essa ponte nem existia, não existia ponte nenhuma, mas simplesmente na conversa ele foi lá e ganhou, e isso deixou ele confiante. Entre muitas das suas vitórias de guerra eram movidas pelo engano, até que chegou um dia específico, que ele agora já tinha dominado, fugiu o nome das duas cidades agora, mas ele dominaria uma próxima cidade, e ele confiante mandou o seu exército para lá, pensando, vai dar tudo certo, eu vou continuar na mesma tocada aqui, vou continuar enganando, fingindo, até o momento que ele chegou lá e foi derrotado, perdeu muitos soldados, porque confiou no próprio eu, confiou e que agora ele poderia parecer ser e não seria, e assim conseguiria enganar. Entretanto foi lá e acabou sendo derrotado. Nós estamos falando de uma guerra espiritual, entretanto na guerra também a família tem um papel importante. O que motiva um soldado a querer voltar é a família, a vontade de voltar para casa. Mas o que motiva a família a aguentar é a saudade e a vontade de estar perto do pai. Também isso, a vontade de estar perto do pai. A família, eu conversei com alguém sobre esse filme mais cedo, eu não lembro qual está aqui, irmã. Eu conversei mais cedo sobre o filme, né? Mas falando especificamente sobre a questão família, voltar para os seus amados, saber que vai para a guerra sem saber das consequências, ou o que vai acontecer no meio de uma guerra. A nossa guerra ela é diferente em alguns aspectos, entretanto em outros muito semelhante. Dentro de uma guerra, e a nossa guerra espiritual, ela é mundial, ela está em todos os locais, em todas as pessoas desse planeta Terra que nós conhecemos. É uma guerra espiritual onde anjos do inimigo, anjos de Deus estão batalhando, onde o inimigo entra na batalha para roubar, matar, destruir, para desfigurar a nossa família. E a pergunta que fica é aquela do começo: quem somos nós nessa guerra espiritual? E nós podemos voltar aqui no general, nós poderemos ser generais que vão manter a disciplina dentro da obra do ministério de Deus, vão manter as coisas em ordem. Será que nós estamos escolhendo ser soldados, trabalhando na linha de frente, entendendo que nós estamos de fato numa guerra, que a gente não deveria nos omitir dela? Nós somos aqueles que estão preparando a munição para nossos jovens irem para a linha de frente preparados para essa guerra? Num contexto, nós somos aqueles que estamos ensinando uma próxima geração, preparando material de artilharia para que os nossos jovens saiam preparados para essa guerra? Essa é uma pergunta. A Bíblia diz o seguinte: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Destruímos argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Embora a gente não lute conforme os padrões humanos, aqui diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Queridos, eu pensei em falar sobre esse tema. Nessa madrugada eu levantei, eu dormi no sofá, na verdade, não porque tinha algum problema, tá? Porque eu peguei no sono mesmo. Levantei na madrugada e fiquei pensando em qual seria a abordagem de tema. Mas eu pensei na guerra porque nós estamos vivendo numa guerra, e nesse período de final de ano, a gente quase que apaga aquela questão de guerra. A gente está aqui num período tão gostoso, né? A gente não faz planos para o próximo ano, faz planos, né? Fazer dieta, aquela coisa toda, né? Vai acabar dia 2 essa dieta. A gente fala: vou perder peso. A gente sempre faz planos assim. Vou fazer academia, né? Tem uma galera que se empolga, faz plano anual. Eu fiz 2 vezes isso. Em 2 anos, eu perdi mais de 700 dias. Faz parte. Entretanto, nós não devemos esquecer que nós estamos numa batalha espiritual e que a gente precisa se portar como um verdadeiro soldado, independente se eu estou na linha de frente ou se eu estou agora cuidando daqueles que estão lá, cuidando daqueles que estão caídos. E a pergunta é: onde você se enquadra? Você é aquele que está cuidando da vida espiritual dos seus filhos, da família, da esposa, dos irmãos da igreja, dos membros? Somos esses? Estamos cuidando desses?
A gente tem que lembrar que o inimigo, ele sabe jogar muito bem com a gente. E eu tenho certeza que todos nós aqui temos derrotas, porque a gente não ouviu a voz do Espírito Santo, foi derrotado pelo inimigo, e a gente percebeu que o inimigo sabia jogar melhor que a gente. Às vezes a gente vai brincar de guerra, a gente é derrubado, a gente é assaltado no meio da guerra, o inimigo nos conhece. E numa realidade espiritual, às vezes estamos assim, como soldados descansando. Deus disse para a gente, vocês são soldados, vocês estão numa guerra. Esse camarada não deixa de ser soldado, mas ele está no lugar errado, combatendo no lugar errado. Paulo falou assim: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Paulo entendeu que ele havia batalhado do jeito certo, estado na batalha. A pergunta é: nós estamos na nossa vida espiritual deitados esperando as coisas acontecerem? Nós estamos confiando de que a gente vai continuar enganando as pessoas, enganando a igreja, ou até mesmo enganando a Deus, e que quando a batalha de fato vier, nós vamos conseguir vencer sem preparo, assim como o general? Talvez você ganhe 1 ou 2 batalhas no engano, mas Deus conhece o meu coração e Deus conhece o teu coração. A gente falou na lição hoje mais cedo, o coração quebrantado e contrito, esse que agrada a Deus. Deus levanta esses que têm coração quebrantado e contrito. Lembrar que somos dependentes, que somos frágeis não é o problema é quando pensamos que a gente consegue viver uma vida espiritual sem aquele que é o dono da vida, que é Cristo. A Bíblia fala assim, 2 Timóteo 2, 3-4, suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Às vezes a gente está entrando numa batalha, na batalha de manter a atenção com uma criança no palco. A gente entra numa batalha enviados por Cristo, e no meio da batalha a gente... São batalhas da vida, né? Tem vezes que a gente cai nas armadilhas do inimigo, nas ciladas do inimigo. Isso gera choro mesmo, é normal. A gente brinca, mas inesperadamente a gente cai também. Às vezes a gente vai brincar onde o pai já disse que não era para ir, e aí vem as quedas. Nossa vida espiritual é muito semelhante a essa cena. O pai já disse que não é para ir lá, já tirou de lá várias vezes. A gente está brincando de guerra, e Deus fala que nós devemos continuamente lembrar que alguém nos alistou, que a gente não deve brincar com os negócios dessa vida civil, já que a gente está numa batalha espiritual. A gente não vai ser sacado desse mundo e viver num plano secundário. Nós vamos viver aqui, mas como a música diz, com os pés na terra e os olhos no céu. Dentro dessa batalha espiritual, nós tivemos um ser que foi ferido, e a Bíblia diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelo meu e teu pecado. Cristo, lembrando dos meus e dos teus pecados, chegou pouco antes da morte e falou assim: eu vou orar por aqueles todos que ainda vão crer em mim. Então Cristo orou por mim e por você naquele momento. Deus, já sabendo dos pecados que iríamos cometer, morreu em morte cruel, em morte de cruz, crucificado no meu e no teu lugar. No meu e no teu lugar. E Ele fala assim: queridos, eu peço uma coisa para vocês: cuidem uns dos outros. Talvez a tua história seja um pouquinho parecida com a de Pedro. Pedro, quando ele nega Cristo, eu acho interessante, porque depois o anjo chega para a mulher e fala assim: não, chama os discípulos, e chama Pedro também. Pedro desclassificado como discípulo. E quando Jesus chega para chamar Pedro novamente, ele fala assim: Pedro, cuida das minhas ovelhas. Pedro, lembra que tudo que tu fizer agora na tua vida, tu faz porque tu quer. Se tu quer vestir uma roupa, tu veste, tu sai, tu faz o que tu quiser. Mas vai chegar um momento que tu não vai conseguir mais fazer isso. Talvez tu dependa de outra pessoa para fazer isso. Jesus estava ensinando para Pedro o seguinte: Pedro, não seja autossuficiente, não entenda que dentro dessa batalha você é alguém.
Lembre que você depende de alguém. E enquanto for possível, apacenta, cuida das minhas ovelhas, cuida deles. Dentro dessa guerra espiritual, nós temos muitas funções. Você pode ser médico, você pode ser aquele que está cuidando de alguém que está machucado. Você pode ser um soldado que está na linha de frente, batalhando, ensinando. Aquele que está mantendo a ordem, aquele que está dizendo ao pessoal, vamos mantendo a disciplina. A nossa linha de pensamento é essa. A Bíblia diz isso. Talvez você seja o general que está dizendo que deve ser feito. Mas talvez você também seja o soldado machucado, ferido, despedaçado, que precisa de ajuda. E Deus estabeleceu pessoas nessa terra para que pudessem te ajudar. Agora, quando você estiver bem, um soldado ferido, quando fica bem, ele volta para a batalha. E Deus tem te chamado para isso, para voltar para essa batalha. Porque Ele falou o seguinte: eu batalhei por você, eu morri na cruz por você. Você não é qualquer um, é alguém que eu amo tanto, que eu inclusive entreguei a vida na cruz pelos teus pecados, para que você pudesse ter chance de salvação. Ele está dizendo o seguinte: vocês estavam fadados ao fracasso, à morte, fadados ao pecado, às garras do inimigo. Entretanto, eu morri no lugar de cada um de vocês, para que vocês pudessem ter uma nova chance. E hoje eu e você temos uma nova chance por causa desse sacrifício. Hoje é o dia de lembrarmos que, apesar da guerra espiritual, nós temos um Deus que nos cuida, que nos ampara, que coloca anjos ao nosso redor nos protegendo. É um Deus que olha para o nosso coração e sabe exatamente qual é o nosso lugar na guerra. Ele tem nos chamado para isso. A gente não deve somente observar, não nos omitir, não deitar na rede, mas falar: Deus, qual que é o meu lugar nessa guerra espiritual? O meu lugar é na linha de frente, o meu lugar é curando, o meu lugar é cuidando. Onde eu estou, talvez eu não perceba, mas eu esteja ferido, tentando me levantar. Esse momento é o momento de a gente fazer uma oração e pedir para Deus que nos mostre onde nós estamos, qual a nossa função, o que nós devemos fazer. Nós mencionamos em algum momento a família. Deus deixou algo para que nós assumíssemos a responsabilidade de cuidar, que é a nossa família. A responsabilidade, a principal batalha está ali. Hoje na lição alguém falou, agora não lembro quem disse, falou do exemplo de dentro de casa. Foi você, né? A principal batalha acontece em casa. É você poder ser em casa o que você prega de que é. A principal batalha está ali. A gente conseguir viver o cristianismo dentro do lar e então exalar isso para os outros lugares. Mas Deus é Deus poderoso e vai te ajudar nessa tarefa imprescindível. Cristo deixou-nos um exemplo. Ele disse o seguinte: façam isso em memória de mim. Ele mencionava enquanto fazia ceia com os seus discípulos, e eles falam assim: até que eu venha, então façam isso em memória de mim. A Santa Ceia, a ceia do Senhor, é especialmente preparada para que lembremos, é apenas um símbolo, mas um símbolo para que lembremos do sacrifício dele, o que ele fez por nós, para que a gente lembre quem está numa batalha, e que sangue foi derramado em nosso lugar nessa batalha, que também um corpo foi moído pelas nossas transgressões lá na cruz, e a gente lembra principalmente que somos dependentes de Cristo, dependentes. Todos os que têm filhos conseguem entender isso. Eu estou entendendo aos poucos com o meu. O que é dependência? Eu lembro quando meu filho nasceu tão pequenininho, frágilzinho, prematuro, ele cabia na palma da minha mão, e eu entendi o seguinte: ele é 100% dependente do pai e da mãe, que se largar ele aqui e não fizer nada, é o fim dele. E a vida dele continua sendo totalmente dependente, porque precisa do favor do Pai. E nós, apesar de sermos adultos, a gente já sabe se mover e locomover, nós somos dependentes de um Deus, porque nós não sabemos nos portar. A gente tem dificuldade de entender o que é certo e o que é errado, porque a gente fica negociando com isso. Mas Deus, Ele se coloca à disposição, Ele fala: eu estou aqui para te mostrar o caminho. A Bíblia nos diz, Jesus fala, na verdade Paulo relata esse momento de Jesus, fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Naquele momento, o pão e o suco representavam o sangue vertido na cruz e o corpo moído pelas nossas transgressões. Nós vamos participar agora dos símbolos da Santa Ceia, mas os símbolos nos lembram que o sacrifício foi feito em nosso lugar. Quando tomarmos o suco, que lembremos do sacrifício dele, que quando comermos o pão, representando aqui o corpo de Cristo, que lembremos da morte, de como foi moído pelos nossos pecados, transgressões, e que a gente refaça os nossos votos com Deus, que a gente decida: Deus, eu quero, o Senhor entregou tudo por mim. Certa vez um jovem chegou diante de um quadro, e naquele dia ele estava decidindo que ele foi a decisão para ele se tornar pastor um dia. Ele chegou diante de um quadro, em uma escola, dia de eleição. Nesse quadro tinha duas fotos: a foto de um jovem se drogando e a foto de Cristo na cruz. E na foto de Cristo dizia assim: ele deu a vida por você. E na outra dizia: e você está dando a vida por quem? Queridos, nós temos a oportunidade de viver nessa terra, e Deus falou o seguinte: vocês podem viver para vocês mesmos, ou viver para o próximo, ou viver para vocês mesmos, ou viver para Cristo. E Ele deu um recado: só vale a pena viver para Cristo. Viverem para vocês mesmos não deixa legado. Viver fora da batalha, você pode até viver bem, pode enganar legal, pode até vencer algumas batalhas. Entretanto, quando a batalha de verdade chegar, vocês serão derrotados, porque não é com a força de vocês, é com a força do Pai, a força de Deus. Neste momento eu vou distribuir, eu gostaria que ficassem em pé aqueles que fizeram o lava-pés. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Feche teus olhos, vamos orar. Pai querido, Deus amado, muito obrigado, Deus, porque o Senhor se entregou naquela cruz. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos perdoou os pecados. E ali, meu Deus, o Senhor tomou sobre si os nossos pecados, nossas transgressões, nos dando o privilégio, meu Deus, de aclamarmos pelo Teu nome e sermos perdoados. Obrigado, meu Deus. Nos perdoe dos pecados também. Temos falhado, meu Deus, constantemente, mas pedimos nesse momento renovo, transformação, perdão dos pecados. Que o Senhor nos ensine a batalharmos as nossas batalhas junto contigo. Nos coloque, nos posicione nessa guerra, Deus, para quem seja útil. O Senhor nos colocou nessa terra não para sermos espectadores, mas para sermos participantes da batalha espiritual, que vai permitir com que muitos estejam junto conosco nos céus. Pai amado, perdoa mais uma vez nossas faltas. Que ao comermos do pão, lembremos, meu Deus, que o Teu corpo foi dilacerado naquela cruz, mas para que tivéssemos a oportunidade de hoje estar clamando a Ti por perdão dos pecados. Te peço isso, te agradeço em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Você pode pegar o seu pão. Nesse momento vamos participar todos juntos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque em todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Feche os teus olhos. Pai amado, Deus santo, obrigado pelo Teu sangue vertido na cruz, representado agora, meu Deus, através do suco puro da uva. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos guardou e orou por nós também, diante do Pai, orou antes da morte, orou por cada um aqui, aqueles que um dia viriam a crer em Ti. Deus amado, obrigado por ter vivido uma vida de modo que é nos dado hoje como exemplo de como devemos proceder na nossa caminhada cristã, nosso dia a dia, nossa vida.
mas não nos permita que esqueçamos, no meio da guerra, nos esqueçamos daquele que nos enviou. Deus querido, transforma o nosso coração em um coração melhor, tira o coração de pedra, dá-nos um coração de carne, dá um coração sensível, quebrantado e contrito, que entenda que depende exclusivamente do Pai, que dentro da guerra não é pela nossa força, mas é pela nossa função, e na nossa função dentro da guerra o Senhor estará conosco, como o Senhor nos prometeu. Se hoje, meu Deus, nossa função for a de ensinar a outras pessoas, outras gerações, dar estudos bíblicos, ir à frente, o Senhor estará conosco. Se for a de cuidar da tua casa, da tua obra, de manter a ordem, de manter a doutrina, manter a crença, então o Senhor estaria conosco também. Se for a de curar os que estão feridos, também o Senhor prometeu estar conosco. Agora, meu Deus, o Senhor também prometeu que se estivermos feridos, o Senhor estaria com aqueles que nos ajudariam. O Senhor colocaria pessoas no nosso caminho para nos ajudar. Nós te agradecemos e louvamos teu nome por isso. Nos posicione nessa guerra, lembrando que o sangue principal vertido foi o sangue de Cristo na cruz. Que ao bebermos o suco agora, meu Deus, lembremos do teu sangue derramado no nosso lugar. E hoje nós te servimos, te adoramos e te obedecemos, porque amamos o Senhor e amamos a sua obra. Nos permite estarmos sempre contigo e termos experiências profundas contigo durante nossa caminhada cristã. Eu te peço isso e te agradeço no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Podemos participar juntos. Quero convidar você nesse momento. Vamos ficar em pé e vamos juntos fazer a oração final, agradecendo a Deus pelas infinitas bênçãos que Ele tem dado a cada um de nós. Amado Deus, hoje nós já tivemos o lava-pés, simbolizando, meu Deus, o perdão, a entrega, a submissão, a humildade. Já nos perdoamos aqui, meu Deus, entre uns e outros que lavaram seus pés. Nós também provamos do pão que representa o teu corpo, do suco que representa o teu sangue. Tudo isso, meu Deus, para que agora provemos da tua presença em nossa vida. Deus amado, seja presente na vida de cada um aqui através do Espírito Santo. Derrame tuas ricas bênçãos na vida de cada um aqui, permitindo que tenhamos uma experiência salvífica junto contigo. Deus amado, não nos permita nos perdermos durante essa guerra, nem esquecermos quem nos enviou, mas nos posicione nela, nos permite termos uma função dentro da batalha espiritual de salvar pessoas. Nos guarda agora e sempre, Deus, nos leve em segurança para casa, que a gente tenha um dia muito abençoado na tua companhia. Nos traga paz que só o Senhor pode nos oferecer, e é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.